Olá, meu nome é Mark Nazarova. Quando eu estava seguindo as eleições no Brasil, eu percebi que muito brasileiro tem um conhecimento invertido. Eu acho que deve ser por pessoas como Olavo de Carvalho e outro grande porcentador do YouTube. Mas eu percebi que o brasileiro tem conhecimento invertido. Quando se fala de nova ordem mundial, hein, sionismo, o sionismo é a nova ordem mundial, muitos brasileiros dizem que é o comunista. O comunista é a nova ordem mundial. Aí eu ficar me perguntando, como que será que o mundo inteiro, inclusive os Estados Unidos, muitos americanos, sabem o que é a nova ordem mundial? A Europa, a Rússia, a China, qualquer país mais brasileiro acha que a nova ordem mundial é o comunismo. Né? Para quem não sabe, o sionismo, né? Quando se fala de Estado sionista, se fala também de Israel. O sionismo é tipo assim, uma religião derivada do judaísmo. Existe muita religião sionista, até os evangelistas são sionistas, né? Mas é uma religião equivocada, que põe que o povo de Israel é superior a todos os outros, que tem que dominar a terra e dominar todo mundo. É uma religião equivocada, o sionismo. Então tem muitos sionistas, FMI, banqueiros, os Estados Unidos, os líderes dos Estados Unidos, pessoas que trabalham com dinheiro, são pessoas que se chamam na nova ordem mundial, que querem controlar todos os outros países, controlar a economia dos outros países, controlar a política dos outros países. Então, quando se fala da nova ordem mundial, se fala do sionista, de Israel, Estados Unidos, né? Por que a Rússia está sendo muito criticada e atacada toda hora? Porque a Rússia não quer ser dominada, não quer se curvar ao FMI, não quer se curvar à nova ordem mundial, não quer se curvar à lei dos Estados Unidos, à lei mundial globalista dos Estados Unidos. Então a Rússia está contra a nova ordem mundial. Mas para o brasileiro, os comunistas, que são a nova ordem mundial, é Bolsonaro, é fora daí. Mas o Bolsonaro é o mais sionista que existe. O cara é totalmente do lado da nova ordem mundial. Ele está totalmente na mão dos Estados Unidos, na mão de Israel. Ele é totalmente sionista. E a maioria dos evangelistas que seguem a ele também são sionistas. Entendeu? Não é a religião israelita, o judaísmo. É uma outra religião equivocada, que acha que o povo de Israel tem que dominar todos os outros do mundo. Esse está errado. Então o sionismo, você vai ver que muitos banqueiros são sionistas, FMI é sionista, Estados Unidos são sionistas, ele acha que são Deus na Terra. Ok? Esses que se chamam Nova Ordem Mundial. Mas aparentemente todos os países sabem, menos o Brasil. Para o Brasil é o contrário. Nova Ordem Mundial é comunista. Ai.